Fala pessoal, shalom ao coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no Salmo número 13. Salmo 13, nós vamos hoje falar, gente, sobre um salmo que traz uma realidade, na verdade, traz um cenário que é uma realidade na vida de muitas pessoas, que é quando a dor demora demais de passar. Você já passou por isso? Claro que sim, todos nós. Passamos e passaremos por situações assim, e nada melhor do que entender biblicamente como se portar, como lidar com esse cenário tão difícil na vida de todos nós. Todo mundo passa por isso. Antes de nós entrarmos no texto de hoje, eu quero convidar você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no nosso canal e estar conosco diariamente, segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente. Esse salmo é um salmo muito curtinho, 6 versículos. Então a gente vai ler ele todo aqui e depois eu volto comentando ele com vocês, tá bom? Versículo 1 do Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Gente, Davi era um poeta retado, né? Um cara realmente que tinha uma graça para poder transmitir em poesia, transmitir em música, em forma escrita, as orações, os dilemas, as dores que ele, um grande homem de Deus, um grande herói de Deus, também viveu. E a primeira pergunta que eu te faço nesse nosso devocional é a seguinte: quantas vezes, seja sincero, não precisa dizer no chat, não precisa colocar nos comentários, responda para si mesmo, quantas vezes você já se sentiu esquecido por Deus? E eu sei que muitas pessoas que estão aqui têm uma fé madura o suficiente para saberem que esse sentimento, se ele existir, é falso, porque Deus não nos esquece. Mas confesse, mesmo sabendo que Deus não te esquece, você já sentiu como se Deus tivesse te esquecido? A grande verdade é que, pelo menos uma vez na vida, nós vamos sentir isso. O próprio Jesus, quando ele está na cruz do Calvário, ele fala a célebre frase, né, no original: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E essa frase, ela por si só dá um devocional, uma reflexão muito profundas. Mas note que esse sentimento de desamparo, essa sensação de que Deus nos abandonou, de que Deus nos esqueceu, de que Deus está distante de nós, essa é uma realidade na vida de todos nós em algum momento. Jesus passou por isso na cruz, eu e você podemos passar por isso, muitas vezes na hora que menos esperamos. Davi também está passando por isso nesse salmo, e é por isso que ele escreve, perguntando assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O que é que Davi faz aqui, gente? Primeira coisa que a gente aprende aqui: o salmista, ele não finge. E fingir é algo muito ruim da fé nos dias atuais. Muitas pessoas fingem porque acham que sentir essas dores, porque acham que sentir como se Deus estivesse abandonando ele, é negar a fé, é falhar, é fraquejar. Mas, na verdade, o salmista, ao invés de fingir, ele expõe a sua dor em forma de pergunta. Deixa eu te perguntar uma coisa, gente. Deus é onisciente, ok? Ele conhece tudo. Ele sabe tudo que está no teu consciente, teu subconsciente, teu inconsciente. A Bíblia fala no Salmo 139 que antes da palavra chegar na nossa boca, Deus já conhece o que nós vamos falar. Ele conhece passado, presente e futuro. Mas eu te pergunto, você acha que Deus fica mais feliz com a oração de palavras bonitas ou uma oração que não é tão bonita assim, mas que é sincera e que derrama o coração diante dele? Essa é uma resposta óbvia.
Todos nós responderemos: Deus prefere, Tiago, a oração sincera. Então daí eu te pergunto, por que que muitas vezes nós não somos sinceros com Deus na nossa dor para com Ele? Aí talvez alguém responda assim, ó, Tiago, é porque se eu falar isso, pode soar como descrença, né? Pode soar como falta de fé. Pois bem, tem algo que eu vou falar no final do devocional. Fica aqui conosco. Mas a primeira coisa que nós aprendemos aqui com Davi, foi um grande adorador, foi um grande homem de Deus, uma referência de como orar, de como adorar, de como se entregar ao Senhor. Esse homem, ele vai demonstrar ali a fraqueza da sua humanidade, e dentre as fraquezas da nossa humanidade, uma delas é nós não sabermos de tudo. Davi pergunta, até quando? Ele tem a esperança adiada, né? A Bíblia fala que a esperança adiada, ela vai ali ela vai enfraquecendo o coração. Você está esperando uma coisa acontecer, a coisa não acontece, aí você vai se frustrando, se enfraquecendo, vai murchando, o brilho vai saindo. E nós, na nossa humanidade, a gente não sabe muitas vezes quando que o socorro de Deus virá. Talvez você diga assim, Tiago, eu estou com um boleto aqui que vence hoje, ou vence daqui a 5 dias, vence daqui a 15 dias. Eu não faço ideia de quando o recurso vai chegar na minha mão. Eu não faço ideia de quando o milagre vai acontecer. Eu não faço ideia de quando a cura vai chegar. É natural nós sentirmos isso e é saudável que nós levemos essas dúvidas diante de Deus. Agora, você leva a dúvida diante de Deus com o seu coração humilde, dizendo assim, Senhor, o fato de eu não saber quando isso vai se resolver, isso está consumindo meu coração. Só de você colocar isso para fora e ser sincero com Deus, algo dentro de você já vai mudar. Só de você expor a sinceridade do seu coração diante de Deus, algo dentro de você já vai mudar. E tem uma coisa interessante, ó, a fé verdadeira, ela não é sobre negar o sofrimento. Ela é sobre levar o seu sofrimento até Deus. Às vezes a gente nega o sofrimento, né? Diz, não, tá tudo bem. E ao invés de a gente levar o nosso sofrimento para Deus, a gente leva para ambientes que são até perigosos. Por que perigosos? Porque tem coisas que quando você expõe num ambiente errado, para a pessoa errada, para situações erradas, aquela situação vai inflamar, vai infeccionar, vai intoxicar, né? Você abre o seu coração em algo profundo para alguém que não tem estrutura para lidar com aquele problema, não tem estrutura e não é maturidade para te aconselhar, e a pessoa pode até inflamar o teu coração numa direção errada. Tome muito cuidado com isso. Então, leva o teu sofrimento para Deus e leva o teu sofrimento para pessoas que são maduras o suficiente para te ajudarem, que tem estrutura para lidar com o problema que você está passando. Então, a fé não é negar o sofrimento. A fé é fazer com que você leve o seu sofrimento para o lugar certo. Leva diante de Deus. Gente, reprimir a dor adoece, sabe? Muitas pessoas adoecem porque tem várias dores, várias feridas que vão sendo reprimidas na alma. Reprimidas. Só que aquilo é um problema, que você vai adiando a resolução daquele problema e uma hora ele estoura em forma de outras coisas. Entende? É o cara que no trabalho ele não estoura. As pessoas são grossas com ele no trabalho, as pessoas são até de certo modo errôneas com ele no trabalho, mas ele não estoura lá porque ele tem medo de perder o emprego. Ele tem medo de perder aquela vaga, então ele engole tudo a seco. Mas aí ele está com aquela ira no interior dele, ele chega em casa, ele estoura na esposa, ele estoura nos filhos, ele estoura em quem ele acha que tem capacidade de perdoá-lo, de aguentar esse estouro. Só que isso começa a infeccionar relações que não tem nada a ver. Aí você pensa, né? Não, no trabalho lá eu resisti, fiquei calado, fiquei de boa. Só que você descontou em casa. Não, Tiago, eu não explodi em casa com ninguém, mas você explodiu, você descontou na comida. Você descontou em outras coisas, você descontou em vício em compras, você descontou em outras questões, porque aquilo dentro de você não está resolvido. Cuidado, porque quando você reprime a dor, você adoece. Dor não é para ser reprimida, dor é para ser processada. É processando ela, aqui o processo, ele muitas vezes não é simples, mas é processando essa dor que você vai ser curado. Emoções engolidas viram doenças. Eu lembro que eu falei recentemente aqui sobre um termo, rapaz, e pior, eu vim repetir esse negócio aqui hoje porque eu tinha esquecido o termo quando eu falei a primeira vez, eu esqueci o termo agora de novo. Mas os nutricionistas chamam isso de comer emoções, né? Esqueci agora o termo. Alimentação emocional. O comer emoções é o seguinte:
Sabe quando você está na fossa e aí você se afunda em comidas que são saborosas, mas que não são saudáveis? Isso é comer emoções. Você não está nem com fome, mas você está com vontade de desabafar, de desaguar, de botar para fora um vazio que está dentro de você, e esse vazio nem é o estômago, é um vazio do coração mesmo. Então você está ali comendo emoções, comendo emoções, comendo emoções. E muitas vezes você entra até num transtorno alimentar por conta disso. É muito sério. E os nutricionistas falam disso com muito mais profundidade, é uma realidade, infelizmente, presente para muitos da nossa sociedade. Então, olha como a repressão, ela não é o melhor passo. A dor, ela precisa ser processada. E dentre os processos da dor, um deles é você levar as suas dores diante de Deus. Então, Davi já começa o salmo levando as dores dele diante de Deus. Lá no versículo 3 e 4, ele vai dizer assim: olha para mim, responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, eu dormirei o sono da morte. Davi, ele está levando para Deus a seguinte questão: Senhor, eu estou num estado aqui complicado, eu não estou vendo saída. Eu preciso que o Senhor ilumine os meus olhos para que eu veja a saída. A escuridão da alma faz a gente achar que tudo acabou, gente, sabe? Mas, Tiago, fé não é acreditar naquilo que não se vê? Sim. E essa oração aqui é justamente para que os olhos da fé sejam abertos. Nós precisamos ter essa sabedoria e esse discernimento de perceber pelos olhos da fé aquilo que os nossos olhos carnais não conseguem contemplar. É pelos olhos da fé que você vai enxergar realidades que hoje os seus olhos carnais não percebem, mas pelos seus olhos espirituais perceberem, você persiste, você continua, você tem ânimo, você tem fé. Quer ver um exemplo prático disso? É quando você tem uma palavra profética na sua vida. E aí as pessoas que te conhecem, que estão ao seu redor, não ouviram aquela palavra profética, né? Você ouviu lá atrás, você guardou no seu coração. As pessoas que estão ao seu lado não ouviram, então acham que é loucura da sua cabeça. Poxa, esquece isso aí, você é um sonhador, você é alguém que está vivendo no mundo da fantasia. Mas você tem uma palavra profética, você persiste naquela palavra, e quando você persiste naquela palavra, o que é aquela palavra profética? É um vislumbre do futuro no presente. Quando eu te dou uma palavra profética, e hipoteticamente aqui eu te dou uma palavra que vai se cumprir daqui a 15 anos, o que é que eu fiz? Eu peguei uma imagem de 15 anos no futuro e trouxe para você hoje. Estou fazendo você ver o futuro de 15 anos. Agora, as coisas não vão mudar da noite para o dia. Quando você recebe uma palavra profética, eu lembro que até nos últimos dias coloquei no Instagram, quando Noé começou a construir a arca, não tinha o menor sinal de chuva. Se Noé abrisse lá a fonte, né? A meteorologia do tempo lá, quando é que vai chover? Meu irmão, passaram anos, muitos e muitos e muitos anos, décadas, sem chover. E Noé construindo a arca, Noé construindo a arca. Tiago, o que é que Noé tinha? Noé tinha uma previsão do tempo? Não, Noé tinha uma previsão profética. Noé tinha uma palavra, ele se guiava por essa palavra. Se Noé esperasse, aqui é muito forte, vai ficar até arrepiado com isso aqui. Se Noé esperasse, o céu ficar escuro para começar a construir a arca, ele ia morrer afogado também. Então Deus nos chama para construir a arca quando o céu está claro. Quando Deus fala assim, Noé, vem aí um dilúvio, construa uma arca, você vai colocar tais animais nessa arca, você vai colocar sua família nessa arca, vai vir um dilúvio que vai destruir tudo. Quando Deus faz isso, essa palavra da parte de Deus, Deus está trazendo um desenho do futuro, né, de muitos e muitos e muitos e muitos anos lá na frente, está trazendo para Noé hoje a fim de que ele se preparasse. Agora, sabe por que só Noé se salvou? Porque só Noé tinha a palavra profética. Quando Noé falava assim, ó, arrependei-vos, o dilúvio virá, a destruição virá, as pessoas davam risada na cara de Noé, caçoavam. Poxa, esse cara aí deve estar maluco, está tendo alucinação. É um fanático religioso. Da mesma forma que hoje, quando nós falamos assim, ó, Jesus voltará, alguém ri da nossa cara e fala assim, Tiago, eu ouço essa conversa desde que eu era criança. Eu ouvi essa conversa, meus pais ouviram, meus avós ouviram, meus tataravós. Irmão, uma hora vai acontecer. Entende? Portanto, quando nós temos um vislumbre da promessa, um vislumbre da palavra profética, isso nos ajuda a ver com os olhos da fé. Então Davi, ele está falando, Senhor, olha para mim, responde, me está dizendo, fala comigo, porque se eu tiver uma palavra,
Eu vou conseguir ser sustentado diante dessa escuridão da minha alma. E nós precisamos aprender a nos guiar pela palavra do Senhor. E eu não quero complicar isso aqui, né? Não quero dizer que é difícil, mas é algo que, mesmo sendo simples, às vezes a gente demora de aprender, demora de entender. Às vezes a gente demora de entender. Às vezes Deus tem que tirar o chão da gente, tirar as opções, para a gente não ter opção a não ser confiar na palavra de Deus. Aí que muitas vezes a gente aprende a confiar em Deus, sabia? Quando Deus tira todas as opções, que enquanto a gente tem opção, gente, nós queremos o que é palpável, nós queremos tocar, nós queremos ver, nós queremos ter uma segurança na nossa mente humana, nosso racionalismo, mas a palavra de Deus, ela é muito mais confiável do que qualquer coisa que nós vemos. A Bíblia fala que Deus fez tudo o que existe a partir do que não existe. Tudo o que é visível surgiu do que é invisível. O que é visível um dia deixará de existir. Mas o que hoje é invisível, aleluia, isso permanecerá para sempre. Confie na palavra de Deus. Então, o desespero, ele distorce a visão. Depois de dar uma olhada, eu não vou trazer isso aqui agora, senão vai demorar muito, mas depois de dar uma olhada no termo amígdala cerebral. Amígdala cerebral. Tem gente que acha que a amígdala é só da garganta, né? Bota isso no Google. Amígdala cerebral, emoções negativas, sistema de ameaça. Que não dá tempo aqui no devocional de expor isso agora. Mas você vai ver que o teu próprio cérebro, ele começa a perceber de um modo diferente a realidade quando você está imerso em emoções negativas. Você já viu alguém na piscina, por exemplo, que tira foto, aí uma parte do corpo está para fora da água, outra parte está para dentro da água, né? A parte que está para dentro da água, parece que a pessoa está torta. Às vezes parece que a pessoa está menor, né? Por quê? Porque a imagem dentro da água, ela vem para os nossos olhos distorcida. Aí você tem que mergulhar, e quando você mergulha, você consegue ver o que está debaixo d'água com mais exatidão. Então, é basicamente isso. Quando nós estamos imersos em profundas emoções negativas, a percepção de realidade que nós temos, ela é profundamente alterada, e por isso que é seguro guiar-se pela palavra de Deus. Minhas emoções, elas não são tão confiáveis quanto parecem. Meu coração, ele não é tão confiável quanto parece. Eu falo, enganoso é o coração do homem, mas a palavra do Senhor é um fundamento inabalável. Então Davi, ele ora, Senhor, me mostra, porque essa visão da parte de Deus, essa palavra da parte de Deus, essa profecia da parte de Deus, isso nos sustenta quando os nossos olhos carnais não veem a realidade. E para a gente fechar esse salmo, gente, versículos 5 e 6, Davi é um fenômeno, é um negócio incrível. Ele termina e começa o salmo dizendo, Senhor, até quando, né? O Senhor está sumido, cadê o Senhor? Não se manifesta em minha vida. E aí ele começa o salmo dessa forma, ele termina dizendo assim, ó, eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor, pois ele tem sido bom para mim. A virada que tem nesse salmo é quando ele fala assim, ó, eu, porém. Ele começa o salmo cheio de dúvidas. E lembra que lá no início eu falei assim, olha, no final eu vou te dizer um negócio especial, vou falar agora. Nós precisamos entender que a fé, ela tolera dúvidas sem você duvidar. Você pode ter dúvidas, que você não pode duvidar. Talvez você aí do outro lado da tela esteja dizendo assim, Thiago, que loucura é essa? Como é que eu posso ter dúvidas e não posso duvidar? Vamos lá. Quando Deus fala assim para Abraão, Abraão, você vai ter um herdeiro, e através do seu herdeiro, eu vou criar uma grande nação nessa terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão. Abraão fala assim, ó, Gênesis 15, vai lá depois. Abraão fala assim, ó, Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? Porque eu já sou velho, minha esposa é velha, ou seja, o tempo de gestar, o tempo de gravidez, ela não tem mais. E, para complicar a situação, ela é estéril, né? Eu tenho aqui, Senhor, um servo damasceno cujo nome é Eliezer. O Senhor vai trazer a grande nação através de Eliezer? Abraão está cheio de dúvida. Ele não sabe se o filho vai ser dele, se vai ser dele com Sara, se vai ser dele com Agar, se vai ser o servo dele, Eliezer, que vai herdar. Ele está cheio de dúvida. Mas ele não duvida da promessa de Deus.
Quando Davi começa o salmo, ele fala assim, ó, Senhor, até quando? Quando ele fala até quando, ele crê que Deus virá, mas ele não sabe quando ele virá. Eu também não sei quando Deus vai fazer muitas coisas. 99,9%, para não dizer 100%, eu não sei do que Deus vai fazer. Eu não sei do dia de amanhã. Eu não sei daqui a 1 hora, daqui a 15 minutos, daqui a 5 minutos, eu não sei. Nós não sabemos. Nós temos muitas incertezas, mas a nossa convicção em Deus guarda o nosso coração. Até porque você não precisa saber de tudo para caminhar. Se você precisasse saber de tudo para caminhar, você não caminharia nunca. Né? Estava falando com uma pessoa esses dias e perguntando assim, falou, você já falou de Jesus para alguém? Você já pregou para alguém? A pessoa falou assim, olha, eu ainda não, porque eu tenho muita vergonha, tenho medo, timidez. Mas eu falei uma vez eu falei para a pessoa, a pessoa falou assim, eu não me sinto preparado, né? Mas uma vez eu falei com uma pessoa que estava passando pela mesma timidez que eu fui lá e encorajei a pessoa. E eu disse assim, e quando você falou com essa pessoa, você se sentia preparado? Não. Então, a segurança não é se sentir preparado, querido. A segurança não é saber de tudo. A segurança não é você dominar a situação. Isso aí tem a ver com a nossa necessidade de controle. A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar quanto tem na conta. A gente quer controlar o nosso tempo. A gente quer controlar os relacionamentos. A gente quer controlar as informações. A gente quer ter tudo ali na palma da nossa mão para a gente fazer a nossa decisão, que na verdade isso é incredulidade. A gente crê que se fugir do nosso controle vai dar errado. Quando na verdade, primeiro, nós nunca estivemos no controle. Segundo, quando a gente sai dessa ilusão de fuga de controle, é que a gente começa a mergulhar de fato no controle de Deus. Então Davi, ele abre o seu coração cheio de dúvidas. Até quando? Até quando tu esconderás o rosto? Até quando o Senhor vai se demorar? Até quando o Senhor não vai fazer? Mas, embora ele tenha muitas dúvidas, ele não duvida. Porque depois que ele lança as dúvidas diante dele, diante de Deus, as dúvidas dele diante de Deus, ele termina dizendo assim, ó, eu, porém, confio em teu amor. Impressionante isso em Davi. Ele prega para o coração dele, é quase que um padrão de Davi nos Salmos. Então, assim, gente, nós não precisamos saber de todas as coisas. Deus é o suficiente para nós. Saber que Deus, que o amor do Senhor é confiável, que a palavra de Deus é confiável, isso guarda o nosso coração em tempos de certeza. Aí Davi fala assim, ó, eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Davi foi salvo aqui, gente? No caso da situação que ele estava vivendo aqui. Ele já tinha recebido a salvação? Não. Ele começou a escrever o poema agora. Ele está cheio de dúvida agora, entende? É a mesma coisa. Você vai diante de Deus em oração, e você começa ali a orar, apresentar, né, seus problemas para Deus. Fala, Senhor, situação assim, assim, assim está acontecendo. Senhor, aquele problema, me sentindo mal, estou chateado, estou triste, estou irritado. Senhor, eu pequei assim, assim, falhei, me perdoa. Pererei, para. Aí você termina a oração, sua oração durou assim 5 minutos, 10 minutos. Oração simples do dia. Você subiu ali do joelho, terminou a oração, nada mudou. Você não recebeu uma ligação, você não recebeu uma mensagem de texto, você não recebeu uma notícia nova, você não recebeu um pix novo na conta, você não recebeu uma revelação profética da irmã do coque. Mas o fato de você ter derramado o teu coração no lugar certo, aleluia, aquilo guardou o teu coração. Aí você termina a oração com a sensação estranha, entre aspas. Estranha porque era para você estar mal, mas agora você está bem. Isso é muito louco. Gente, quem é que passa por isso aqui? Estranhamente, o Thiago, eu orei, era para eu estar mal, velho, eu estou bem, velho. Era para eu estar aflito, eu estou em paz. Era para eu estar desesperado, eu estou calmo. Era para eu estar ansioso. Porque agora, quando você derramou o teu coração no lugar certo, para a pessoa certa, o teu coração ele agora está alinhado. E esse alinhamento de coração guarda a tua vida para que você tenha forças para lidar com esse problema, para lidar com essa situação. Então Davi fala, eu porém confio no amor de Deus e o meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. E aqui eu quero fechar o nosso devocional lembrando de que... Lembra que alguns dias atrás eu pedi para que você fizesse um memorial diante de Deus, de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida? Quem fez aqui os memoriais? Algumas pessoas que mandaram até foto. Ó, Thiago, tem um caderno assim, ó, tô te mandando a foto aqui. Esse caderno aqui é o meu caderno que eu boto aqui os meus memoriais, o que Deus fez na minha vida. Teve até uma pessoa que mandou uma foto e falou, Thiago, eu comecei a fazer isso quando você ensinou isso lá atrás.
E hoje realmente eu vejo que me sustenta. Então, Davi, ele termina o seu salmo, a sua oração, dizendo assim, ó, o Senhor tem sido bom para mim. Se a gente for calcular mesmo de fato, mesmo que Deus não resolva a situação atual, Deus tem sido tão bom com a gente. Tão bom, tão bom, tão bom. Só o fato de você ter acesso a esse devocional e uma palavra como essa, onde Deus está falando contigo, isso já é prova da bondade de Deus. Entende? Nós sempre teremos desafios, sempre teremos demandas. E Deus, Ele está no controle de tudo. Às vezes, muitas vezes, quase sempre, ou sempre, as coisas não saem do nosso jeito. As coisas não saem no nosso tempo. As coisas não saem de acordo com a nossa expectativa. E que bom. E que bom. Porque a vontade de Deus é melhor. O tempo de Deus é melhor. A expectativa de Deus é melhor. E tudo está nas mãos dele. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então vamos orar para fecharmos esse devocional. Você que é novo por aqui, se inscreve no canal agora. Clica no botão de se inscrever. Estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante. E vamos orar para a gente fechar esse devocional. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu oro por um encorajamento de coração para todos que estão nesse momento passando por um inverno na alma, né? Por uma estação de lutas, de provas, a ponto de perderem a esperança, a ponto de desfalecerem o coração. Senhor, que esse devocional, que essa palavra possa incendiar de esperança cada coração. Possa, meu Deus, alinhar a nossa alma, o nosso ser contigo. A nossa expectativa, Deus, está em Ti. Nos ajuda, assim como o Senhor ajudou a Davi, diante de tantos desafios que ele teve e tantos dilemas que ele precisou lidar. Cada um de nós temos os nossos desafios, os nossos dilemas, e somos gratos, Pai, porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, e o Senhor nos ajuda muito mais do que nós imaginamos. Te agradecemos por isso. Eu te peço, fortalece o nosso coração nesse momento, em Ti, em nome de Jesus. Amém, gente. Entra no nosso grupo exclusivo de WhatsApp lá dos devocionais, onde eu envio os devocionais todos os dias na palma da sua mão e também as anotações. Durante o dia eu envio exclusivamente para quem está lá no grupo. E para você acessar esse grupo, clica no comentário que está fixado aqui nesse devocional, tá bom? Grupo de WhatsApp e também a nossa comunidade do discipulado, que é onde nós estudamos a palavra de Deus com mais profundidade. Essa semana tem mais aulas de batalha espiritual chegando lá na comunidade. Tem sido uma bênção para muitos. Você que ainda não faz parte, vem com a gente, que vai ser uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Tamo junto, gente. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.